Gente, boa noite! Tô eu aqui ajustando as configurações desse celular. Boa noite, Manu! Um beijo pra você aí nos States que está aqui assistindo essa live. A gente já tá aqui com o Filipe, que eu vou chamar já. A Caricinha já deve estar chegando. Sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão enviando essa live, compartilhando. Um beijo, Ale, boa noite! Boa noite, Filipe! Ai, acho que tá mudo pra mim. Vocês estão ouvindo o Filipe? Eu não tô te ouvindo. Não, deixa eu tirar aqui meu fone, peraí, deixa eu ver se volta. Peraí. Ai, agora eu tô te ouvindo, era E eu. agora, tá me ouvindo? Agora eu tô. Pronto. Agora sim, agora Caricinha eu tá também na tô aqui. live, deixa eu chamar ela também. Pra gente começar esse babado. Falar sobre travesti hoje, travesti no cinema. Ah, cadê Carissa? Agora Olha ela foi! aí! Olá! Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, agradecer ao Filipe e à Carissa. Sou muito fã dos dois. Quem quiser pode ver meus comentários lá no vídeo deles no Eu YouTube. também. E é uma honra, porque hoje a gente está na nossa segunda live sobre corpos trans no cinema. E a gente vai falar sobre uma obra que é estrelada majoritariamente por pessoas trans travestis, que é a série Veneno, né? Então eu tô aqui com meu roteirinho, minha cola, vou fazer a abertura certinha. Vamos lá. Gente, já falei aqui, né, sobre essa trilogia de lives, e essa é a nossa segunda live, e a gente vai falar sobre Veneno. Veneno é uma série da HBO Max que conta a vida da atriz, cantora, modelo, vedete e prostituta espanhola Cristina Ortiz Rodrigues, conhecida com seu nome artístico de guerra, La Veneno. E para me acompanhar nesse bate-papo, a gente tem esses dois maravilhosos aqui presentes. Carissa Vieira, que é recifense, radicada em São Paulo, formada em cinema e audiovisual pela UFPE, atua como roteirista em diversas mídias audiovisuais e produz conteúdo para a internet voltado ao estudo de gênero e raça dentro do audiovisual, com foco no horror. E a gente tem também o maravilhoso Filipe Pitanga, que é advogado, jornalista, crítico e curador de cinema, mestrando pela SCO, UFRJ e pós-graduando em cinema pelo Estácio de Sá. Ele também é professor na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e Sesc apresentador. E roteirista do programa Sessão AIC, no canal Like 530 da NET. Membro do FIPRESS e Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Organizador do Festival Internacional Colaborativo de Audiovisual Gente, FICAVC. desculpa atrapalhar, mas não se preocupa não precisa ler currículo não, por favor. Não, eu botei aqui o textão igual. Vamos fazer aquele momento jabá, né? Que as pessoas vão procurar. Pois é. Engasguei. Tem muita gente que não conhece alguns festivais de cinema e você trabalha como colaborador e organizador de alguns deles. Então, as pessoas que estão aqui na live vão anotando aí para depois. Foi bom que eu já vim vocês... de vermelho para poder disfarçar ficar vermelho. Não, Filipe faz tudo, gente. É incrível, maravilhoso. Olha, eu devia botar o currículo assim, faz tudo. Inclusive, tô aqui na casa da minha mãe, tava consertando coisas porque tá caindo mó tempestade. Olha, gente, pau pra toda obra. Só falar, só perguntar que a gente tenta. Não sei se eu vou conseguir, mas a gente tenta. gente, qualquer coisa, Filipe Pitanga faz tudo. Mas eu Olha quero aí. falar porque você trabalha com alguns festivais muito famosos aqui no Brasil, como o Cine Fantasy, o Rota, o Cine Pedra Azul. Ele é colunista também na revista Fórum, a Carta Capital, a revista A Forca de Judas. Eita, quase que não sai, a chapa ficou frouxa.
Ele também é host do podcast Reserva Imovision e do Cinema em Série. Então, assim, gente, vocês que gostam de cinema, vão lá conhecer o trabalho dos dois, tá? Vão anotando tudo aí que vai ser dito aqui, porque eles têm um conhecimento de cinema incrível. Você ir no canal deles no YouTube, tanto do da Carissa quanto do Filipe, você sai de lá com referências. Cada vídeo novo deles, eu anoto o filme que eu falo assim, meu Deus, eu não posso morrer cedo porque eu tenho que ver todos esses filmes aqui. Ai, essa é a máxima de qualquer pessoa que ama cinema, porque, nossa senhora, nunca dá tempo de ver tudo que a gente quer, gente. Muito triste. E rever, né? Porque, assim, uma coisa que eu amo, até Veneno, eu tava revendo pra gente poder debater, e a gente debateu recentemente Euforia, eu e Jenny, e a gente revendo, dá tanto prazer, dá tanto gosto, e o que não dá tempo de ver, a gente pensa, ai, tem tanto que eu também quero rever, né? E Veneno é uma dessas que eu acho que eu reveria sempre. Eu tô já convencendo minha mãe a rever. Inclusive... Ai, eu tô vendo... Não, pode falar, Caricinha. Não, é que eu tô vendo com a minha mãe, inclusive. Veneno? Ai, que incrível. Quem me indicou foi o Filipe. Ele falou, Jenny, você já assistiu Veneno? Isso era de madrugada, eu não esqueço. Eu falei, ainda não, tá na minha lista, eu quero ver. Eu falei, não, eu vou dar uma chance. Eu virei à noite e eu assisti a série dessa madrugada que ele me indicou até de manhã. Eu falei de manhã com ele. Eu estou acordada agora, eu terminei a série. É minha série favorita hoje, porque eu nunca me senti tão representada. Claro que tem obras, inclusive as que eu estou fazendo parte hoje, que eu agora também trabalho com cinema. Para quem não sabe, eu sou atriz, roteirista, em breve diretora, também em breve. E é escritora também! Exatamente! Em breve eu estou lançando meu primeiro livro, A Menina da Máscara de Ferro, dia 4 de março. Então vocês fiquem ligadinhos, viu? E eu nunca tinha visto uma obra que me representasse tanto. Assim, apesar de que a gente pode dizer também que é um ponto que não tem tantas pessoas... Não, na verdade, não tem pessoas negras na série. Né? A gente tem a menina no final, no episódio final, que vai socorrer lá. Mas, assim, não tem nenhuma presença. Claro que é uma série espanhola. A gente tem que fazer esse recorte. Mas, assim, porque a vivência das mulheres latinas... mulheres travestis latinas é muito parecida. Então, assim, tem muita coisa que acontece ali na série que se passa na Espanha, mas que poderia ser trazida para o Brasil de boa. Então, assim, eu nunca tinha visto uma série com tanto cuidado. Claro que ela é baseada no livro da escritora Valéria, que fez a pesquisa sobre a vida da Veneno, né? A história se passa nesse processo dela conhecendo a Veneno. E eu nunca tinha visto uma obra assim. Vocês já tinham visto isso? Porque, assim, nem Pose me impactou tanto. E olha que Pose é Pose. Eu amo. Você sabe também que a gente debate madrugadas adentro Pose, mas eu acho que Pose é uma série que conseguiu até ser um marco para o Ryan Murphy, porque ele costuma estragar todas as séries dele, e Pose é uma série que ele conseguiu não estragar. Impressionante, inclusive, fico muito surpresa que ele conseguiu essa proeza, porque, nossa... E assim, também por causa do time de roteiristas, da equipe, porque tem muita representatividade por trás das câmeras também. Então acho que tem ali um equilíbrio de forças que não deixou só ele pesar a mão. Mas mesmo Pose não tem alguns elementos que eu acho que Veneno tem, que a gente deve debater melhor, como a diegese, o fato da metalinguagem da Valéria escrever o romance dentro, é uma adaptação livre do romance, que adapta a obra e a vida da própria artista, persona, e ela também é uma pessoa muito fabular. Então, acho que faz parte do próprio gênero, que mistura um hibridismo, né, entre comédia, drama e fantasia, o fato dela fabular a própria vida. Ela fabula para a Valéria refabula para a gente, e o próprio seriado, adaptando ambos, né, a história verídica e o livro, refabula tudo. Então, assim, é uma diegese danada. Eu acho que é incrível a obra dentro da obra que eles conseguiram possibilitar isso. Pose não necessariamente tem, né? Então, de fato, enriquece a dramaturgia de uma maneira impressionante. Eu acho que tem uma diferença, óbvio, a diferença dos lugares também. É claro que eu acho que Veneno traz muito mais do melodrama.
latino mesmo, sabe? Óbvio. Que Pose não tem, porque ó, lugares diferentes, realidades diferentes. Mas apesar de eu achar que Pose tem muito essa coisa, né, de pegar daquela época e os bailes e mostrar muito essa vivência, eu acho que a vivência em Veneno é muito mais crua e te dá uma outra relação. Inclusive, eu fui assistir Veneno por causa da Jenny. Foi a Jenny que veio pra mim assim, ai, assiste Veneno, eu acho que você vai gostar e tal. Então aqui tem foi uma pessoa Tem que aqui indicou a ó, um outra, assim. círculo. Tamo junto. Concordo. E outra coisa É. que também queria até acrescentar é o fato de que Veneno foi construída imageticamente de maneira muito coesa. Os episódios, plasticamente, a proposta de cada um deles, a brincadeira com os gêneros híbridos que a gente estava falando, nossa, eles realmente pensaram a minissérie como um todo, apesar de que agora eles estão querendo dizer que vai ter outra temporada, né? Creio... pois é, a gente sempre fica com medo disso, porque é um pacote fechado muito perfeito. E como é um pacote que fala da vida dela inteira, o que tem para a segunda, né? Acho que eles devem ampliar o público que se inspirou nela. A Valéria foi um público. Acho que eles vão trazer outras personagens que se inspiraram nela e trazer outros recortes de memória que talvez não tenham sido contados, que são muitos. Evidente que dá pano para manga. Mas ainda assim, o pacote fechado é muito perfeitinho. Agora, eu sem ouvi desmerecer falar. Pose, tá? Que assim como a Carissa falou, tem episódios lá que eu acho que são obras-primas isoladas. Então, assim... Não, e eu sei, a Jenny, perdão, é só... E a gente sabe que Pose também tem toda uma coisa de roteiristas trans, pessoas trans envolvidas por trás. Então eu acho super importante, principalmente pensando no meio, né? É Hollywood. Isso ainda é difícil a gente ter esse espaço e Hollywood chega em lugares que, infelizmente, Veneno não chega. Veneno tá ali numa margem que Pose não tá. Pose tá ali. Ok, Veneno tá na HBO Max, mas ainda não é a série mais popular da HBO Max. Não que Pose seja a série mais popular, mas assim, é uma série que tá que vai para os maiores prêmios da televisão. Então a gente não pode deixar de pensar no quanto Pose é importante. Sim. Mas eu acho que Pose não tem essa coisa de tipo, apesar de ter o elenco ter muito trans, sabe? Muitas pessoas trans, a gente olha pra Veneno e basicamente só tem, assim, pessoas trans. E o foco é completo nisso. Pose tem outros recortes também, outros personagens e outras vivências. E eu sinto também que Pose, isso é impressão minha, às vezes ela transforma alguns trechos dessas histórias um pouco mais fantasiosas do que de fato é. Quando você vai olhar, por exemplo, a vivência de mulheres travestis, trans, negras em 1980. A gente quer... Não, eu sei que é também uma forma de subverter algumas trajetórias dentro do cinema, mas eu acho que é isso que me pega tanto em Veneno, que às vezes que é o que eu acho que falta esse tempero em Pose, sabe? Que é trazer uma realidade que, por mais que Veneno seja crua e a gente veja de um modo bastante nítido essa transfobia, não é só sobre isso. Então, eu consigo sentir que essa realidade que Veneno traz, apesar de ter muitas coisas pesadas, o foco não é só esse. A gente vai vendo diversos momentos da vida da Cristina e feito de um modo maravilhoso. E como vocês falaram, claro que Pose vem dos Estados Unidos, vem de um lugar que o cinema é super valorizado, o audiovisual sempre é mais reconhecido, porque na época que o Veneno lançou, se tivesse sido produzida feita nos Estados Unidos, ela estaria no Emmy levando todas as categorias. Eu não consigo imaginar Veneno não sair premiada dessas grandes premiações que tem de audiovisual, porque não perde para nada em Euforia. As cenas, a câmera, a fotografia, a direção, a atuação é incrível. E uma das coisas que eu amo é que eles trazem a Paca, a piranha, para fazer ela. Isso o Felipe me contou, foi um spoiler que ele me deu quando ele falou. Não, você precisa assistir que tem a amiga dela, ela tá na série fazendo ela. E eu falei, meu Deus, como é isso? E eu fui assistir, eu fiquei muito apaixonada por essas duas mulheres, porque
é outra realidade. Eu hoje estou aqui falando de corpos trans no cinema porque muitas mulheres travestis morreram, muito sangue foi derramado para que eu tivesse a liberdade de estar hoje aqui no Instagram falando sobre cinema. Então, assim, temos que saudar essas mulheres dessa outra época, que vieram antes e que resistiram, porque acho que Veneno também é um documento histórico muito preciso e muito importante para a gente não esquecer dessas mulheres, que trazem mulheres que a gente não vê sendo representada. A gente vê diversas mulheres travestis dentro de Veneno, mais velhas, que se prostituem ainda idosas, que têm suas projeções para além da prostituição e da transição, que estão vivendo suas vidas ali, sobrevivendo, e que eu acho que isso é um detalhe fantástico na série. Trazer essas mulheres. Olha, desculpa, só dizer uma coisa rápida. O Pudding Pop, Books, falou, leiam Parque das Irmãs Magníficas, conversa muito com Veneno. A minha esposa acabou de ler, ela está encantada com o livro, ela está recomendando também para todo mundo, ela está me recomendando, inclusive, eu só estava esperando ela acabar de ler, que eu também quero ler. E, de fato, a Sam falou que dialoga muito com a série. Muito. Ai, Acho gente, até que a Sam quero. tem em book. Se ela tiver, eu mando para vocês. Se for e-book. Mas eu sei que ela também tem o físico. Que a Sam é assim, né? A Sam adora ter o físico para poder ter. Os preferidos tem que ter na prateleira. Mas o resto é Sim. book. Eu entendo. Errada não tá. Mas eu concordo com o Jenny. A idade, gente, e o fato da escolha ser não linear é muito importante. Porque todas as idades estão presentes todos os tempos. Então, em nenhum momento hierarquiza envelhecer, em nenhum momento tira o brilho de todas as intérpretes. São tantas vantagens que essa narrativa não linear tem, né? E eles fizeram dar certo, porque poderia dar muito errado. Sim, e é isso, né? A gente costuma ver corpos trans, e principalmente corpos trans mais velhos. Na verdade, eu acho que nem só corpos trans, mas eu acho que é o foco aqui. Sabe a coisa da entrevista com a Veneno que tem num dos episódios e que tem toda a coisa de ver se é verdade ou se é mentira? Eu esqueci o nome do negócio polígrafo. lá, assim. Polígrafo, isso. E Como a dói. maneira como... É horrível, né? E aí você para e pensa, existe toda uma forma de tratar, sabe, corpos trans de uma maneira desrespeitosa. Então, e principalmente quando se já tratam as pessoas, mulheres em geral, quando elas vão envelhecendo, já existe um desrespeito. Imagina com um corpo que já é desrespeitado naturalmente dentro da sociedade. E eu gosto muito de como a série mostra que isso acontece na sociedade, mas ao mesmo tempo traz algo que falta demais no audiovisual, que é essa humanidade, assim, sabe? Por que não mostrar a realidade? Aí talvez, nossa, a realidade era super difícil daquelas mulheres que precisaram ir para a prostituição, porque muitas vezes estavam ali, tinham seus trabalhos e começavam a fazer a transição e eram simplesmente assim, não tem mais trabalho para você e tá todo mundo fechando as portas. Ok, mas não é porque elas foram para prostituição que não são pessoas maravilhosas e que, inclusive, a própria prostituição precisa ser mais humanizada, sabe? E eu acho que a série faz isso de uma maneira impressionante. A gente precisa começar a tratar, sabe? Não só os corpos trans, mas até a prostituição. Eu acho que a gente tem que falar dos problemas que tem e tal dentro da prostituição, claro, mas não tirando a humanidade das profissionais. Uhum. Exatamente. E eu acho que a série é maravilhosa nisso, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda sabe que muitas mulheres, não só mulheres trans, mas claro que a gente ainda hoje, no mundo que vivemos, temos cerca de 95% da população trans sobrevivendo da prostituição, mas a gente sabe que muita gente acaba na prostituição por falta de escolha, de opção, de apoio, de suporte. Porque se você perguntar para qualquer mulher que está em prostituição se ela queria estar ali de fato, se você falar assim, olha, eu te dou um emprego em tal lugar, certinho, você vai ver que ninguém escolheu
a prostituição. Claro que vai ter as exceções, óbvio. Não venham aqui pessoas que possam surgir em comentários dizendo assim, mas nem toda puta. Mas assim, claro que é uma vivência que eu também não tenho lugar de fala. Eu tenho esse privilégio de não ter precisado ir à prostituição para sobreviver. Mas eu conheço muitas mulheres que são artistas e que também trabalham com a prostituição, porque elas vieram desse lugar primeiro. E como a sociedade ainda trata isso de um jeito tão absurdo, até no cinema. A gente ainda vive numa sociedade muito cabeça fechada, muito conservadora para alguns temas, e que estão na nossa vida, porque a prostituição está na nossa vida. A gente pode não estar vendo todo dia, porque temos nossos lugares de privilégio, mas está acontecendo. E a gente precisa debater, porque quando a gente não fala de uma coisa, ela acaba se perdendo e ficando invisível. E é esses problemas que a gente precisa trazer no cinema, trazer corpos trans sendo humanizados, trazendo suas histórias que possam sim falar sobre a parte de transição de gênero, de afirmação de gênero, né? Desse processo transitório, mas também não só isso. Porque eu percebo que muitos filmes que são produzidos por pessoas cis sobre pessoas trans se focam ou na violência desses corpos ou no processo de transição. E como se não pudesse haver outras histórias, como se mulheres trans não pudessem ser, sei lá, chefonas do crime, super espiãs, não pudessem ser uma dona de casa, não pudessem ser uma rainha, uma princesa. Então a gente precisa reformular essas visões desses corpos. E eu acho que isso é uma das coisas que me prende em Veneno. E eu queria saber de vocês qual é o ponto dessa série que mais prende a sua atenção, dentre todas essas coisas. O que foi que mais, assim, fez você ficar preso na história, ou na fotografia, ou no roteiro, na direção? O que dessa história, o que dessa série prendeu vocês? Quer começar, Carissa? Pode ser. Então, eu gosto muito de como... Primeiro, eu gosto muito dessa coisa de... A gente tem em várias... A gente tem a história da Veneno, mas a gente tem também a história da Valéria. E os paralelos entre a Veneno e a narrativa da Valéria mesmo, sabe? Que é uma mulher trans e tendo muitas diferenças, sabe? Na sua realidade, com a realidade da Veneno. E eu gosto muito, inclusive, disso, assim. Se, por um lado, a gente tem a humanização, sabe? Das mulheres trans que são prostitutas, a gente tem também o outro lado, mostrando que, apesar da sociedade estar ali querendo o tempo todo te dizer que você só tem essa opção, existem outras realidades e outras histórias trans também. Não é apenas só uma narrativa possível. E eu acho muito legal como esses paralelos vão acontecendo. Eu acho a história da Valéria muito bonita e a relação dela com a mãe, sabe? Como a mãe tá ali do lado, assim, eu acho super emocionante como a mãe tá presente, sabe? E eu sei que não é necessariamente a realidade de todo mundo, de toda pessoa trans. Mas é legal ver que existem outras possibilidades também, além da violência dentro de casa, sabe? E eu gosto de como a série traz ao mesmo tempo essa coisa bonita da relação da própria Valéria com as outras mulheres trans, ajudando ela nesse processo. Mulheres de todas as idades e de realidades muito distintas. Então, eu acho muito bonita a amizade mesmo, e como a série mostra a amizade entre essas pessoas. A amizade da Paca com a Veneno é muito bonita também. Então, assim, é isso. É como a série mostra o que deveria ser natural, que todo mundo já deveria saber. Olha só, pessoas trans são pessoas, gente. E que têm relações, sabe? Como qualquer... Exatamente. Olha a gente maravilhosa, linda aí, entendeu? Incrível, inteligentíssima, fazendo tudo. Então, é meio absurdo pensar como a nossa ótica cis às vezes não para, sabe? Para prestar atenção nas belezas do dia a dia, da vida de pessoas que também são como a gente. Sabe? Assim, não é porque um cis não é melhor do que... Uma pessoa cis não é melhor do que uma pessoa trans.
A gente sabe que os recortes existem, eu sou uma mulher negra, eu sei que eu tenho recorte, como eu sei que a Jenny tem recortes completamente diferentes dos meus, sabe? A gente precisa saber disso e ter noção, não é a lógica. Tô falando isso, aí somos pessoas, não é a lógica do povo que usa aquela coisa bizarra de eu não vejo cor, somos todos iguais, eu não vejo que eu sou cis e que eu tenho privilégios, sabe? Não, eu vejo. Tenho noção, tá? Mas é isso, assim, é pensar que, tipo, é tão bonito ver aquelas relações, sabe? E a gente muitas vezes não conta essas histórias. Por quê? E só um adendo rapidinho, Filipe. É também uma das poucas séries onde eu vejo a sororidade acontecendo de um modo tão natural, que você falou dessa amizade dessas mulheres. Eu nunca tinha visto tantos exemplos de sororidade acontecendo de um modo tão orgânico na história. E a cena em que elas debatem sobre desejo, os diferentes tipos de desejo, com todas as idades ali presentes naquela sala, e elas falam inclusive sobre quem fez uma cirurgia, quem não fez cirurgia. Então assim, e falaram os prós e contras das duas questões, com tantas camadas ali, respeitam tantas individualidades. Acho que e vir a Carissa ser uma roteirista, a Jenny ser uma roteirista, essas questões virem de roteiristas também, acho que é ainda mais importante estar ouvindo de vocês. Porque é isso, porque roteiristas ainda entram numa sala de roteiro e acreditam que quando tem um personagem trans em mãos, essa personagem ou esse personagem, seja mulher trans ou homem trans, não tem trabalho, não tem amigos no trabalho, amigos de escola, ex-parceiras, parceiros, ex-chefes, vai na esquina comprar pão na padaria. Como essas narrativas do dia a dia não existem. Só existe para colocar essa personagem numa adversidade. E nenhum roteiro existe só de tensão. A gente sabe muito bem que você precisa construir isso, porque um filme só de clímax não é um filme, é trailer. Exatamente. Eu tô com o cachorrinho no colo, gente, o cachorrinho da minha mãe, pra ele não latir. Eu vou botar ele no chão, que ele tá me atrapalhando um pouquinho, mas se ele latir, eu pego ele de novo no colo. Fica aí. Momento fofura da live, gente. Cachorrinho aparecendo. Ai. Não aguento pets, desculpa. Idem. Mas o que eu ia... Beijo, Amanda. Amiga. O que eu ia dizer em relação ao que a Jenny perguntou é que eu até falei um pouquinho no início, né? Eu acredito muito na linguagem dessa minissérie, enquanto ela ainda enquanto ainda não lança outra temporada. Muito fechada, muito completa, e como crítico, como um pesquisador de cinema, eu acho que duas coisas me chamaram a atenção de imediato. Uma é que o quanto a representatividade em peso de um elenco que está narrando sua própria história, e porque a Paca ali é uma pessoa real, da história verídica. Tem tantas camadas, sabe, intertextuais ali na adaptação, inclusive trazer a Paca que faz parte da biografia originária, que de fato elas estão narrando a própria história. Então, não é apenas uma categoria, digamos, de atuação, não é apenas uma categoria de escalação de elenco, ela está em todo o conjunto da feitura própria. E aí a segunda coisa que mais me atraiu, além da representatividade mesmo narrativa dessas personagens e do carisma extremo delas, porque todas as intérpretes de Veneno são o máximo. Tipo, nossa, o elenco tá maravilhoso, tá? A Paca é maravilhosa e rouba todas as cenas. Aquele episódio 6, em que a Paca conta os pontos de vista da história dela e ela e a Valéria invadem a história da Veneno, inclusive na cena, né? Então, tá vendo o que acontecia? Acontecia assim. E elas apontam a Veneno na cama com o parceiro, a Veneno roubando com o parceiro, forçada pelo parceiro a fazer golpes. E aí entram no desenho animado. Então, assim, a segunda característica que eu diria é justamente porque essas identidades estão muito próximas da forma de narrar a história, elas estão narrando de fato a própria história, ela permite essa característica que eu tanto amo, que é a fabulação, é a autofabulação. Porque eu acho que isso liberta não só o lugar das pessoas que estejam envolvidas no roteiro, mas traz o lugar da cocriação com artistas, a personagem criadora, a atriz criadora. A gente sabe que existiram grandes atrizes criadoras na história. Quando a gente fala dos grandes mestres, a gente esquece que vários deles eram casados com as suas respectivas atrizes assinaturas e que elas transformavam o roteiro completamente. Então, tipo,
Gina Rowlands com John Cassavetes, a Helena Inês com os Ganzerla, a Julieta Massina com Fellini. Elas liam antes de dormir o roteiro, modificavam a coisa toda e eram a persona na frente da tela. Então, eu acho que é isso que a gente vê em Veneno duplicado, né? A identidade das próprias atrizes interferindo na narrativa e a refabulação dando magia, dando a nossa criatividade na própria tela. Então, eu amo isso. Nada ali necessariamente é real ou é onírico, é uma mistura dos dois, e por isso pode ser. Esse poder ser qualquer coisa que elas quiserem é muito incrível. E eu vi aqui o comentário do Marcos falando do primeiro episódio. Gente, assim, eu tenho episódios muito queridos, eu até tô doido para saber quais são os de vocês, mas o primeiro episódio piloto realmente é tipo, ele parece um filme. Ele é um filme. Até a Lola Duñas, que é a atriz do Almodóvar, parece que ela é a protagonista. Mente, né, a minissérie. Ela mente dizendo, olha, vamos ver pelo ponto de vista de uma atriz consagrada. E até isso eu acho uma farsa, usando a palavra que a Lina da Quebrada está falando bastante, uma farsa brilhante, uma farsa narrativa. Deixa eu enganar vocês que é uma atriz consagrada que vai contar a história. Só que não! Só que não! E ela, inclusive, dá um passo atrás. Então, aquele primeiro episódio piloto, eu acho ele, nossa, muito incrível. Muito incrível. E eu tenho outros favoritos ali no meio, mas só concordando aqui com o Marcos, que eu acho que ele confirma tudo isso que a gente está dizendo. Olha, pegando a deixa, eu acho que o meu episódio favorito, eu não vou lembrar a ordem dele agora, mas é o que a gente tem a transformação da Cristina em Cristina, que a gente vê o processo da Cristina, a outra prostituta, Onassis, tendo aquele momento de adoecer. E a gente vê essa transformação da Cristina, que ainda não se via ainda, não tinha se encontrado naquele meio. Na verdade, ela tem várias passagens, mas eu acho que é quando ela entende quem ela era e ela se impõe. Aquela cena dela brigando com a outra, apesar de ser duas mulheres brigando, mas que cena fantástica! Eu assisto aquela cena, eu grito toda vez. Eu já reassisti essa série umas 4 vezes. E toda vez que passa essa cena, eu grito. Acho que é o meu episódio favorito. Sim, eu gosto muito. Que nervoso que dá aquela cena, gente. E o que é maravilhoso nisso, né? Mais uma fabulação, porque a gente nunca vai precisar ter certeza se ela de fato cortou o bico do seio da colega ou não. Isso é maravilhoso, é um mito. O mito se tornou maior. E o Rafael falou aqui no chat, só complementando, que a minissérie já foi declarada no BBB, né? É uma das favoritas da Lina. O Scooby também falou que era uma das favoritas dele, então realmente... Sério? Ai, incrível! Gente, eu tô tentando acompanhar aqui, mas aqui tá aparecendo gente entrando e saindo. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, mas a gente vai ter um momento na live que a gente vai pros comentários, viu? Mas a gente tenta, qualquer coisa a gente traz aqui. Não, então, eu gosto muito dos dois, mas eu tenho uma coisa com o primeiro episódio que eu acho interessante mesmo, porque realmente eu acho que essa coisa que o Felipe falou, né, de como engana a gente, eu realmente achei, quando eu comecei a ver, peraí, mas ela não é a Veneno. Ai, vai ser a jornalista contando a história. E não é. Então é outra coisa, não tem nada a ver. E justamente porque é uma atriz conhecida e o nome dela aparecia primeiro. Era o primeiro nome que aparecia. Aí a atriz do Almodóvar vai contar a história, é óbvio. A protagonista vai ser ela. E eu já estava meio frustrada, inclusive, porque eu pensei, nossa, mas não era essa série que todo mundo falou que dava um super protagonismo à comunidade trans e a protagonista vai ser a mulher cis? Como assim, gente? Já vou ter a reclamação agora. Aquelas. Mas eu acho ele muito interessante, como ao mesmo tempo ele coloca ali, né, várias sementinhas do que vai ser a série e do que ela vai construir. Você tem ali a Veneno, mas você tem ali a Valéria também, toda a questão já entregando, né, a relação da Veneno com a televisão. E, enfim, eu acho muito interessante como ele coloca, inclusive, as relações entre as mulheres da trama, sabe, também. Verdade. E vocês é uma aula, acham... né, de roteiro.
E vocês acham que Muito. essa série pode impactar também na forma de construção de corpos trans no cinema? Porque tem uma das coisas que acontece nessa série que eu sempre falei há anos, eu falei, por que que nenhum diretor, nenhum roteirista pensa nisso? Que é, você vai retratar uma pessoa trans em vários momentos da vida, não põe só o ator cis fazendo lá o macho que põe uma peruca e maquia e virou uma mulher dentro da visão cis heteronormativa. A gente Olá, tem, a garota dinamarquesa. né? Ai, Põe o vestido e, eu acho que agora eu sou mulher. Tipo, e eu vejo uma coisa que é, ok, vamos trazer ela da infância até a velhice. Como a gente vai representar isso? Trazemos vários atores e atrizes, porque tem na infância, tem o ator mirim e tem o adolescente, que são interpretados por dois atores cis. Mas as 3 últimas fases da vida dela são mulheres trans. Inclusive, uma delas parou a transição hormonal para poder gravar a série, poder fazer aquele processo que a personagem estava vivendo. Isso para mim é fantástico. A gente às vezes elogia os atores cis que engordam, emagrece, mas quando eu soube disso, quando eu assisti a primeira vez a série, eu fui pesquisar sobre, eu falei, caralho, essa atriz, ela fez um processo de transformação no corpo dela. Jadete? Eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim, né? E eu fiquei pensando, será que essa série vai trazer um impacto de mudanças na forma como a gente vai ver sendo retratadas mulheres trans no cinema? Vocês acham que a gente ainda vai precisar caminhar bastante? Sendo bem sincera, eu queria muito dizer que a série vai mudar e que todo mundo agora vai retratar bem corpos cis. Mas olha, conhecendo também como é a história do cinema e da TV e conhecendo como a nossa sociedade é um lixo, eu não acredito tanto. Eu acho que é um marco importante e eu acho que pode influenciar, e eu acho que já está influenciando, pessoas a quererem produzir coisas que sejam mais verdadeiras mesmo com relação a corpos trans, sabe? Eu acho que já tem... Poxa, pensar que no mesmo mundo, na mesma época, a gente consegue ter Pose e Veneno, porque Pose ainda estava indo ao ar quando Veneno foi lançada, já é uma coisa incrível. Mas não deveria ser uma coisa incrível. Deveria ser algo natural. A gente deveria estar vendo filmes, sabe, sendo lançados, filmes contando histórias de pessoas trans, e não apenas mulheres trans, mas tipo homens trans, pessoas não binárias, e enfim, a diversidade da comunidade trans, com criadores trans, com roteiristas trans, de maneira muito natural. Só que não é assim. Se a gente for pensar e olhar outras minorias sociais, a gente percebe que, na verdade, tudo é muito lento, muito devagar, e um passo, 2 passos para frente, um para trás, aí mais um para frente, mais 3 para trás. Nunca é um processo linear. É isso, a Amanda até citou aqui Euforia. Eu acho que uma das maiores qualidades de Euforia é ter a Hunter Schafer e como a história dela é contada ali, né, a história da Jules, porque a gente não costuma ver séries adolescentes trazendo uma personagem trans e dando tanto destaque. Não deveria só Euforia, sabe, tá passando. Todas as séries adolescentes deveriam ter personagens trans. Então, é isso, eu acho que ajuda. Mas aí eu vou... a meia-culpa que, assim, pessoas cis olham muito como para si mesmos e não conseguem, em geral, enxergar que existe algo além da sua própria vivência. E aí querem contar as suas próprias vivências e nem pensam em dar espaço para quem tem vivências distintas. A maioria das pessoas cis, infelizmente, nem tem amigos trans. Porque, querendo ou não, a minha forma de ver e de começar a enxergar, sabe, mudou justamente por começar a ter convívio. E aí é isso mesmo, por isso que eu digo assim, eu tô fazendo a minha própria meia-culpa, assim. Eu passei minha infância e minha adolescência
sem ter convívio com pessoas trans. E só quando eu tava lá no meio dos meus 20 anos é que eu comecei a ter amigos, sabe? E aí eu... Eita! Peraí! Sabe? Entende? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, como pessoa cis, começar a olhar além do nosso próprio umbigo, sabe? E só assim é que eu acho que as coisas vão mudar. Porque, querendo ou não, quem tá mais no topo da cadeia social é que pode fazer alguma mudança. Porque quem são as pessoas que estão aí no audiovisual e que dão espaço e que dão a green light, digamos assim, que dão dinheiro? Não são, em geral, as pessoas negras, não são as mulheres, são os homens brancos, cisgênero. Então, sabe... Inclusive, Enfim, a falei Amanda, demais. não, relaxe. A Amanda falou aqui de Sabrina, que também tem o personagem Kill, que entra no aspecto transmasculino, mas não na binariedade de ser um homem trans. Tá ali na não binariedade, então é importante. E eu concordo muito com o que você falou. A gente também tem, na outra live que a gente falou sobre Matrix, por exemplo, Matrix é uma história sobre... várias coisas, né, óbvio, mas tem uma subtrama, um contexto ali que é trans e os homens cisgêneros heterossexuais brancos não aceitam isso. Da gente ver também como o público reage a essas histórias. Porque não é só quem produz, é também quem consome. Porque que eu fico pensando assim, como que Veneno essa série que é? Se quem não viu e vai assistir, você vai ver que nada do que a gente tá falando aqui é exagerado. É uma série extremamente perfeita. E como que não tá o mundo falando sobre isso? A gente sabe, né? A gente tem a resposta, mas eu ainda fico me perguntando. Quando a Jenny fez a pergunta que fez, eu me lembrei na mesma hora do Almodóvar ter convidado uma das intérpretes de Veneno, né? Desculpa, minha mãe só está mostrando que está alagado aqui, porque está chovendo muito. Infelizmente, gente, aliás, nossos sentimentos vão para tudo que está acontecendo com Petrópolis. Eu não estou em Petrópolis, eu estou no Rio, mas mesmo aqui está chovendo muito. Eu espero que lá não esteja tanto quanto esteja aqui. Sim. Mas, infelizmente, é triste. Nossos corações estão com toda essa situação. A gente fala sobre cultura porque, em parte, é isso, né? O jornal faz uma parte em manter o registro histórico, mas quem conta as outras histórias, né? Quem está contando, quem vai contar a história, por exemplo, do que acabou de acontecer, são narrativas e, às vezes, elas curam, ajudam a curar. Tomara que ajudem nesse sentido também. Mas, voltando até aqui, o próprio Almodóvar, por falar em contar narrativas, né? Madres Paralelas, que estreou hoje na Netflix, ele revê um fato histórico, né? Um dos personagens é um arqueólogo, então tem toda uma questão com a ditadura franquista do Franco na Espanha, então olha o que o cinema também serve para renarrar histórias, e tem uma personagem trans. Ela está ligada à trama principal? Não. Ele pegou ali a atriz porque viu quão famosa ela estava, ela é maravilhosa, eu espero que ele mantenha ela em seu universo, já que seu universo nunca foi estranho a inúmeras questões não binárias, mas poderia ter mais representatividade de elenco, para além de grandes atores cis interpretando personagens trans. Então, esperemos que ela permaneça como ele gosta de assinar elencos reiterados. Mas mesmo ele, Jenny perguntou, a série mudou alguma coisa? O mais imediato que eu poderia dizer foi o Almodóvar incorporar uma das atrizes do elenco. Isso já é alguma coisa. Ele não teria incorporado se a minissérie não tivesse feito um enorme sucesso, talvez, na Espanha. Talvez, nunca sabemos com certeza. Mas é isso. Não é uma personagem principal, é uma participação. Ele chegou a incluí-la no trailer. Mas é isso, eu esperava mais. Eu achei que ela ia ter uma participação até maior pelo tamanho da personalidade da atriz. Que são atrizes incríveis, que, como Jenny falou, não só deveriam estar ganhando todos os prêmios, mas deveriam estar em todos os papéis. Que nem a MJ Rodrigues, que Pose escalonou quando foi comprado pela Netflix, aí o mundo inteiro viu. Por causa disso, o elenco passou a estampar certas campanhas, né? Então a gente vê que a MJ Rodrigues, o Billy Porter, eles estão em mais campanhas, mas, ainda assim, da metade da série do final, quase quando a Netflix se escalonou. E a própria MJ tá nesse Oscar, mas ali num papel menor, em Tic Tic Boom, ainda assim relevante,
num filme que eu acho surpreendente até, eu acho que o filme é maior do que ele aparenta, e acho que ela é crucial ali na narrativa. Ontem saiu a capa da Vanity Fair, né, com o Hollywood Sim. Issue, a MJ tá incrível, mas é isso, se não fosse se ela não tivesse ali num filme cotado pro Oscar, se ela não tivesse com todas essas coisas, talvez não estaria estampando todo esse poder que a gente sabe que é necessário para ser convidada para outros papéis. Infelizmente não é só os roteiristas, né? Tem o poder do eu capital, acho do que lobby. também entra aí uma questão da passabilidade também, porque, por exemplo, eu vejo que do elenco de Pose, a Indya Moore é a pessoa que está mais em filmes. Eu já vi ela em vários filmes, mesmo que personagens menores, mas fazendo até personagem cis, que é uma coisa que é dificílima a gente conseguir fazer. Se a gente briga sobre o transfake, né, que são pessoas cis interpretando pessoas trans, a gente, para conseguir um papel cis, é surreal. É quase impossível numa visão lógica e mais realista da situação do cinema. Não existem papéis para nós sobre nós e não existem papéis cisgêneros que nos caibam, né? É muita raridade a gente ver uma mulher trans, por exemplo, ou um homem trans interpretando um personagem cis. E eu quero ver muito essa mudança, mas eu sinto que a gente ainda precisa quebrar as estruturas de um modo um pouco mais não tão, vamos dizer assim, calmo, mas, sabe? É porque eu sou da militância, eu venho da militância, de uma militância que é para frente da guerra. Eu sempre estava ali na frente, assim, a polícia aqui, eu de cara, assim, respirando na cara deles. Então, eu acho que a gente precisa ainda ter algumas revoluções drásticas. A gente ainda precisa ter alguns posicionamentos muito mais firmes em relação. Até para grandes premiações, como, por exemplo, a MJ só foi indicada ao Emmy, ao Globo de Ouro, porque houve uma briga na internet, pelo fato de todos os outros anos nenhuma das atrizes de Pose ter sido indicadas. Então, eu tava aqui, eu fui até pesquisar, tinha esquecido o nome dela, mas veja, a gente vai ter Hellraiser, a nova versão, que é uma franquia totalmente voltada para o universo LGBT mais completo, entendeu? E aí, com o próprio criador, que é assumidamente gay e tal. E aí, a Jamie Clayton... Desculpa, só lembrar, e lindo. Ele Fato. é lindo pra caramba, gente. Eu nunca vi o Clive Barker. Google o nome dele. Eu adoro quando chamam os maiores autores de terror. Aí bota o Stephen King, que é feinho a beça, né, gente? Eu sei que todo mundo ama, né? Eu também amo, mas ele é feinho a beça. Aí bota do lado do Clive Barker, aquele homem gostoso do lado do Stephen King. É doído, né? É doído, assim, pro King. Que vira Prince. Tem outro King no pedaço. Sim, e aí você tem... Saiu a escalação do elenco e disseram, Jamie Clayton vai fazer o Pinhead. E aí eu fiquei muito chocada. Primeiro, Jamie Clayton é uma mulher trans que, inclusive, poderia ter muito mais papel se a gente não tivesse uma estrutura que privilegia mesmo pessoas cis sempre. Na verdade, eu diria mais do que isso, né? Além de privilegiar, ainda acaba com os trabalhos que tem para as pessoas trans, como a Jenny falou. E aí você tem a Jamie Clayton, que você falou, Jenny, sobre passabilidade. Ela tem completa passabilidade. E ainda assim, além de ser branca, loira, e ainda assim, porque isso também é uma questão, eu fiquei chocada com a quantidade de hate que teve na internet, porque a Jamie Clayton vai ser o Pinhead. Primeiro, né? Ai, machinho nerd, que assim, machinho do horror, que parece que não entendeu. Porque o filme é sobre o universo LGBT, meu anjo. Sabe? Você não entendeu o que você estava assistindo, não é mesmo? Para estar com tanta raiva de uma mulher trans ser Pinhead.
Tá precisando ir E aí, numa assim, parada LGBT pra você ir naquela tá, parte muito. do coro, do BDSM, você vai ver Hellraiser ali, você entende? São as pessoas que ainda acham que o heavy metal realmente criou a questão do couro, das correntes, das algemas, do chicote, a partir da cisgeneridade heteronormativa. Eles esquecem do Judas Priest, eles esquecem de onde isso surgiu. Não, mas é porque é isso, né? Esse pessoal olha só pro próprio umbigo e tem tanto horror a qualquer coisa que fuja disso que eles têm que tomar para si. Se apropria completamente e se coloca como dono da situação, sabe? Então, é isso. Eu fico pensando se até em obras que já estão naturalmente ali ligadas ao universo, tem gente que ainda está fazendo esse alarde porque uma mulher trans vai fazer o filme, a gente tem, tipo, a gente como sociedade tem muito que trabalhar. Tipo, muito mesmo. E no Brasil, meu pai, é pra doer, né? Assim, é pra chorar. Sim, a gente até pensar de filmes como O Carandiru, que tinha escalado uma atriz trans, e aí nos 45 minutos do segundo tempo coloca o Rodrigo Santoro para fazer a personagem. É surreal de imaginar de como a sociedade ainda não consegue pensar em pessoas trans como artistas aptos a estarem estrelando grandes obras, a fazendo grandes produções e também tendo seu trabalho reconhecido. Porque e ganhando prêmios. Sim, e no sentido também de como se a gente não pudesse contar histórias. Porque, por exemplo, Veneno é do roteiro, do livro da Valéria, mas a Valéria também participa nessa transposição do livro para o roteiro audiovisual. Ela está ali no processo. Então, assim, como a gente ainda falta caminhar? Porque, assim, eu vejo Veneno e eu fico... Toda vez que eu assisto, eu reassisti, né, para estar nessa live também, eu falei, como que essa série não vai mudar tudo, sabe? E principalmente, por que não estamos falando sobre Veneno? Por isso que eu botei o título dessa live, Precisamos Falar de Veneno, porque você bota no Google, por exemplo, tal série, assim, claro que tem os hypezinhos, né? Por exemplo, se você botar Euforia, você vai ver 500 canais falando sobre Euforia. Você bota sobre Veneno, você vai achar uns 5 Até nós, Jenny. Até eu. Então, gente, já fica assim uma dica. E eu fico pensando como essa série não viralizou. Eu faço de tudo. Sempre que eu posso, eu tô compartilhando alguma coisa, mandando, indicando as pessoas. A pessoa fala, ai, Jenny, eu queria assistir uma série de terror. Eu falei, no terror eu não posso indicar, mas vai assistir Veneno. Você vai amar igual. Vai ter umas coisas lá de suspense que você vai amar. Tem umas coisas, assim, bem pesadonas. Aí eu mando já a foto daquela cena do bico. Gente, tem um cachorro no micro-ondas. Um cachorro no micro-ondas, gente, aquela cena. É isso. Ai, Sou incapaz de falar sobre. Mas olha, em minha defesa, eu e Jenny tínhamos planejado a live sobre Veneno na AIC. E aí eu levei a pauta para a AIC, mas a AIC já tinha uma pauta sobre Euforia que eles queriam fazer. Eu tinha sugerido há tempos atrás Euforia, estava na fila. E aí eu voltei com a Jenny, eles querem botar Euforia na frente. Tanto que a gente debateu Euforia no Cineclube da IC. Mas a gente queria debater Veneno, que era o que a gente queria debater. Então, tipo, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais com vocês, pra gente estar debatendo a série que a gente... Não que a gente não queira debater Euforia também, gente. Também somos fãs, também tem várias coisas lá incríveis para debater. Mas a gente queria debater Veneno desde o princípio. Então, eu tô amando poder estar aqui com vocês realizando isso. Não, eu tô querendo... Nossa, eu queria fazer alguma coisa com a Jenny há tanto tempo. Então é muito legal. Não desmerecendo o Filipe, tá? É só porque com o Filipe eu faço sempre. E tem uma coisa, vindo dessa lógica de produção de conteúdo, sabe? Eu acho que a Jenny é uma voz tão importante
Inclusive, o Camila que tá aqui falando também, sabe? Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas trans falando sobre audiovisual, sobre literatura também. É muito... É frustrante, e eu digo isso como uma pessoa cis, tá? Do meu lugar de mulher cis. Você assiste uma série e você vai falar, e eu acho que a gente, como cis, tem que falar também. Tipo, eu lembro de até comentar com a Jenny e fazer vídeo sobre Manhãs de Setembro, vai ter segunda temporada, estou muito empolgada. E quase ninguém falando da série, inclusive. Sim. Mas basicamente todo mundo que eu vi no YouTube, ou até aqui no Instagram, quase todo mundo é cis. E, claro, tem que falar sim, tem que sair do universo só das pessoas trans. A gente, como cis, tem que começar a ver histórias de pessoas trans. Ponto. Mas eu sinto muita falta de ver pessoas trans, sabe, com canais no YouTube falando sobre... É uma ótica que é diferente. É um recorte que é diferente. Pra gente, como cis, inclusive, observar e ver e aprender. Sem estar o tempo todo lá batendo. Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, porque assim... Google tá aí, meu anjo. A gente pesquisa. Vamos aprender, né? Eu digo isso por mim também. Tipo, eu já vi situações muito bizarras. Sabe coisa que acontece no BBB da Eslováquia? Eu sei que o nome não é esse. A Eslováquia ficar o tempo todo falando o nome, sabe? A linha tem ela na testa. Eu lembro de uma situação que eu fui dar uma palestra junto com outras mulheres sobre cinema feminista e tinha uma mulher trans. E tinha uma outra pessoa que, assim, muito querida por mim. Mas foi muito desagradável, foi um absurdo. Falou a primeira vez, chegou e disse, porque ele. E aí, ela chegou e disse, então, é ela. Cara, 2, 3, quando ela se revoltou e deu um fora na outra, aí ela ficou se sentindo muito mal. Não tinha que estar se sentindo mal, meu, tinha que aprender. Porque chega um nível que fazer feita a Eslováquia é assim, é palhaçada. Então, assim, as pessoas Isso é uma ferramenta, Carissa, é uma ferramenta para violentar. Por exemplo, eu estava recente conversando com um dos meus melhores amigos, que a gente foi para um lugar onde tinha algumas pessoas conhecidas dele e todo mundo me tratando muito bem, tranquila. Na hora que souberam que era uma travesti, tipo, como assim uma travesti? Aí já começou a errar pronome aqui, chamar de opa, amigo sem querer. Porque, independente de passabilidade, de qualquer coisa, isso é uma ferramenta para violentar. E para tentar também tomar esse espaço. Porque, veja, você está ali num local para debater, para aprender, para compartilhar, para ter uma troca, e você fecha aquilo ali, impedindo que essa outra pessoa esteja à vontade. E eu não chamo essa menina do BBB de Eslováquia, gente. Eu só consigo chamar ela de Maquito agora, depois do meme que eu vi no Twitter. E eu vejo ela fazendo essas coisas com a Lynn, tipo, é justamente para desestabilizar, é para violentar, de fato. A gente fala muito sobre precisamos, né? A gente precisa que pessoas cis estudem, não sei o quê, mas às vezes é só falta de vontade mesmo, é falta de empatia. Nossa, gente, a Lina tatuou aqui, né? Tipo, é o clichê do clichê do clichê quando a gente diz precisa tatuar na testa, que é uma máxima que a gente diz, Lina tatuou. E ainda assim, as pessoas conseguem ler ela. Tá escrito ela. E dizer ele. Eu não consigo. Só pode ser ofensa. Quer ofender, quer ter uma relação de forças ali. Inclusive, vamos todos nessa live quando essa pessoazinha cair no paredão. Eu nem sou essa pessoa de falar de voto, mas bora lá votar, assim, ó. Sair, olha. Superar a Carol com K na porcentagem. Ai, por favor, sabe? Mas ela é branca, né? Ai, desculpa. Mas é uma verdade, é um fato, né? Que a gente tem que... Ai, olha, o ranço. Inclusive, gente, eu tenho indicação aqui de uma série com protagonismo trans em comédia romântica, que a Camila Cerdeira falou.
We Love, com amor. Vão pesquisar, vou ver. Eu adoro comédia romântica, eu sinto uma falta de Procurar pessoas também. trans, sabe? Tanta coisa acontecendo. Meu sonho é ver uma história de príncipe com a travesti. Quero ver Família Real em Londres. Vamos fazer esse Mulher, roteiro. faz. É isso, assim, também é isso, assim. Olha aí. Tu é roteirista, tu dirige, é isso. Quero ver os filmes aí. Mas é por isso Vamos que eu gosto. organizar. Aí a gente volta para Pose, né? Porque Pose é realmente uma visão hollywoodiana, mas eu acho que era o momento certo deles ressignificarem as narrativas hegemônicas. Então, eles pegam um elenco contra-hegemônico, num período contra-hegemônico, em que realmente aquelas histórias tiveram muito mais denúncias do que triunfos, apesar de ter tido seus triunfos. Tiveram várias pessoas que saíram dos ballrooms como designer, como estilista, como modelo, mas, de fato, existiram muitas denúncias também. As denúncias são importantes também ali. Mas é isso. A última temporada, ter aquele pretendente par romântico com a MJ, que não tem essa questão, não, isso não é uma questão. O romance deles é o romance deles. É mais uma questão ele ter que dar o apoio para ela voltar a estudar na faculdade e estar trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, porque ele é médico e ela é enfermeira, do que qualquer outra questão. Então, aquilo dali na relação deles, claro, os pais depois vão pesar, mas aí é questão geracional e ele vai ter que também se posicionar. E é importante também. Mas tem o romance ali, tem o romântico. Eu acho que a série tem umas sacadas até com a realidade. Como eu disse, eu acho que alguns capítulos são obras-primas, né? O do Baú, por exemplo, eu acho ele uma obra-prima. Para quem nunca viu, eu não vou dar uns baita spoiler. Para quem viu e não souber, a história do Baú ela é verídica. Sim. Então, isso é que é o mais incrível. Para quem não sabe, a personagem da Electra Abundance, ela é inspirada em várias personagens reais, mas uma dessas personagens reais, que de fato se torna rica, de fato se torna poderosa como a Electra se tornou, acaba envolvida numa questão verídica, num caso policial, digamos assim, para não dar spoiler, que vai parar num baú. Esse baú foi escondido de fato para o resto da vida. E você só descobre o que acontece com esse baú na vida real depois que ela falece e vão lá no apartamento e descobrem o baú. Na série, eles dão um resultado diferente para o baú. E eu acho isso sensacional, porque mais uma vez é a questão da sororidade. A amizade fez com que o baú tivesse um destino diferente. Mas se não tivesse aquele grupo de amigos, se não tivesse aquelas pessoas, talvez fosse a mesma derradeira história do baú da vida real. Então, assim, acho que são camadas e camadas, eu acho que o Paul soube brincar com isso. Ele tem seu lugar também de roteiro muito bem feito, né? Sim, nossa, e quando eu soube dessa história real, assim, gente, não é passando pano, não é defendendo crimes, por favor, não achem, só a polícia aí, ó, pelo amor de Deus, não tô defendendo crime. Mas assim, que bom que, né, ela morreu e depois descobriram, porque, assim, uma coisa que Veneno traz é mulheres trans em cárcere também, que para mim é a parte mais difícil de digerir de toda a série. Para mim, de tudo que tem muito de pesado, para mim é a parte onde eu mais chorei, onde eu tinha que dar na primeira vez, pausar e falar, opa, peraí, deixa eu respirar. Porque ainda hoje a gente tem muitas mulheres trans sendo encarceradas em locais masculinos e passando por abusos e passando por diversas situações de violência e que a gente também não vê sendo retratado, também não se vê falando sobre isso. E é surreal imaginar que a Cristina, né, que se tornou essa personagem na Espanha, que a fama dela atravessou gerações, né? Ter que passar por isso e viver na pele isso, e eles trazerem isso de um modo muito cru, mas também de um modo muito sensível ao tema, que acho que como eles conseguem trazer esse ponto da história de um modo que não vira um pornô de violência daquele corpo trans ali, eu acho que foi muito bem medido. E isso me fascinou ao mesmo tempo que me torturou assistir essa parte da série. Verdade. Sim, essa é uma coisa que eu acho muito impressionante, né? Não ter... E aí entra mais uma vez em tudo que a gente já falou, de como a série é cuidadosa e tal. Porque é muito fácil também ir para essa lógica do pornô da violência. Corpos não hegemônicos
sempre é muito fácil ir para esse lugar, sabe? Então, e é importante que não estejam, em geral, nesse lugar. Dá para falar sobre as violências que as pessoas sofrem sem estar massacrando esses corpos na tela. A gente já vê as notícias, sabe? Já é horrível pensar em tudo, por exemplo, que aconteceu. Quantas pessoas trans morreram no Brasil no ano passado? Foram muitas notícias horrorosas e, assim, muitas vezes nem vai para os jornais, que é uma das coisas, assim, que eu acho também absurda, assim, como apagam, né? Como naturalizam as mortes. Então, assim, a gente já vê na vida real essa brutalização. Então, é importante falar que tem muita mulher trans morrendo no Brasil. É importante, sim, para que essa realidade mude. E a gente, como cis, precisa entrar na luta de alguma forma, sabe? Eu sei que às vezes é até difícil pensar como é que a gente ajuda. Mas a gente também... Quem está matando as pessoas trans não são outras pessoas trans. Então, mas isso ir para a tela, sabe? Dá para contar essas histórias sem essa brutalização. Eu tô falando aqui porque eu vivo falando isso sobre corpos negros, sabe? E aí, assim, para mim, a gente já teve essa conversa, eu e a Jenny, são vivências diferentes, mas existem alguns pontos que a gente consegue linkar. Mas é isso, tem sempre que lembrar que existem recortes distintos. Eu sou negra, Jenny é negra também, mas a gente ainda tem alguns recortes que são diferentes. Mas é isso, assim, tipo, sabe? Gente, muito militante, né? Perdão. Não, mas a gente tem que Não, tá falar certíssima. Eu não consigo, não, ir pra esse lugar, sabe? Cis, não é coisa de trans. Transfobia é coisa de cis. Racismo, querendo ou não, é coisa de branco. Claro que a gente, né, não quer ser esmurrada depois, mas assim, quem tem que estudar... Gente, infelizmente, vocês, para além de estarem falando algo com uma repercussão de questões sociais, também estão falando de linguagem, porque até hoje, infelizmente, temos roteiristas reproduzindo erotização da violência como linguagem, erotização de corpos que estão ali justamente, são personagens que estão ali para sofrer aquela violência e não tem nenhuma outra tridimensionalidade narrativa. Então, enquanto isso ainda for uma linguagem para o audiovisual, é militância, mas também é linguagem. A Carice enunciar isso é linguagem. É uma linguagem contra-hegemônica, que se a gente não enunciar, nunca vai parar de se fazer as mesmas narrativas. A pessoa, e tem muitos realizadores que dizem, né, não, mas eu estou ajudando a se conscientizar, eu estou mostrando, olha que coisa terrível, eu estou denunciando. Então, amigo, vai aqui um homem branco cis falar contigo, homem branco cis realizador. Isso já foi feito. Você não só está fazendo de maneira datada, porque se esse tipo de denúncia funcionava há 70 anos atrás, atualize-se. Mesmo naquela época havia boicotes, tá? Aprenda um pouquinho mais de história, tá? Pode ter dado certo com um certo tipo de público, mas já existe boicote. Hoje, o boicote vai ser tão grande que você se sente machucado. Você diz, mas não é possível, não posso mais fazer história sobre nada. Pode, só se atualize. Você pode fazer em conjunto, você pode fazer num lugar de escuta, você pode ouvir para saber que narrativas não estão sendo contadas. Porque contar aquela não só está datado, não só está errado, como você vai, sim. Você pode fazer, você tem privilégio, né? Mas você vai sofrer as consequências. Assim como nós temos o lugar de resposta. Uhum. E é necessário que pessoas cis comecem a consumir produtos feitos por pessoas trans, pessoas brancas consumirem produtos feitos por pessoas pretas. Porque um exemplo gritante disso é a série Lovecraft Country, que a Caricinha comparou num vídeo dela com Dan, e Dan eu não vi, porque... Que bom, porque eu vi uns trechos, depois as pessoas compartilhando no Twitter, na época que saiu. Tipo assim, é só mais uma forma de você transportar o racismo para uma forma de pornô, para pessoas brancas se sentarem ali e se divertirem, porque para mim aquilo não tem nenhuma outra função, nem narrativa.
e ainda pensarem assim, tá vendo? Eu não sou racista, eu não faço isso. Né, meu anjo? É claro que você não bota uma pessoa negra e queima. Assim, eu acho. Sabe? Eu acho, porque no Brasil que a gente vive hoje, eu não duvido mais de nada. As notícias diariamente são horríveis, sabe? Então, assim, Verdade. foi meio bad vibe, né? Não, mas olha, Mas gente, é preciso. lembrando que a doutora Robin Coleman, na live comigo e com a Carissa, deu a razão. Esse mesmo tópico veio, a mulher assume idade nos Estados Unidos, inclusive em cinema de terror, em cinema fantástico, que dentro se encaixa, deu razão à Carissa. Então, eu gostaria de reiterar isso. Não queria ter que dar a carteirada da Robin Coleman, mas se alguém discorda da Carissa, vai ouvir que tem muita validação, tem muita legitimidade. Olha, tem muita gente discordando, inclusive tem um povo que chega no meu canal dizendo cada coisa. Não, olha, mas uma coisa que eu vou dizer em relação a sério, eu fico triste porque é uma realizadora negra que tem um baita olhar plástico. Eu gostaria que ela tivesse outras chances com outros roteiros, com outras narrativas, porque plasticamente ela de fato é muito bem sucedida. Existe ali um olhar, existe ali uma luz, existe ali um trabalho de cores impressionante. Ela tem potencial. Eu gostaria de vê-la com outras narrativas, gostaria de vê-la com outros roteiros. Isso é um fato. Sim. Ai, gente, deixa eu ver quanto é que... Olha, a gente passou de 1 hora. Pode passar de 1 hora? O Instagram agora tem isso. Ai, gente, na última live eu falando correndo pra... Mulher, eles deixam você ficar aqui, ó, até... Já faz um tempo. Tudo bem, a gente não é Tereza Cristina, né, gente? Porque Tereza Cristina tem validade pra ficar 3, 4 horas. Os não. Não, eu só tô dizendo da Jenny que rola. Ai, gente, eu fiquei até agora com vergonha da primeira live. Eu fiz correndo a primeira live pra dar 1 hora certinho. Porque, gente, eu nunca mais fiz live no Instagram. Não se preocupa. Voltando agora, mas... Esse é o momento, pessoas que estão aqui com a gente, que se vocês quiserem mandar perguntinhas para esses dois, e para pontuar também para quem estiver vendo essa live posteriormente, vão lá, sigam o Filipe, sigam a Carissa, vão ver o trabalho deles, consumam esse conteúdo, porque vocês vão sair de lá enriquecidos. Amigo. Porque vocês são maravilhosos, é muito do que eu tenho consumido, eu tenho ido até vocês para falar. É certinho assim, eu falo, meu Deus, eu quero assistir uma coisa diferente. Onde é que eu vou buscar? Eu vou no canal de vocês. Claro que tem outros canais que eu também sigo, que eu gosto de cinema, mas vocês são muita referência. Eu estou muito grata de ter vocês aqui nessa live. Sério, de verdade, de coração. Espero que a gente possa se encontrar em mais projetos aí pela frente, inclusive de cinema. Inclusive pessoalmente. Sim! A gente precisa ter um momento de bar. Merecemos. Pandemia dá um relaxo. Relaxa, gente. Quando quiserem, venham para Salvador. Vou receber vocês aqui com a cervejinha gelada de braços abertos. Está nos planos. E agradecer mais uma vez também a quem está aqui na live, que ficou até agora, os que passaram, os que participaram, deixaram aí comentários e dicas de outras séries. E compartilhem essa live depois, viu? Para que mais pessoas vejam e vejam não só esse debate, mas também conheçam outras estruturas e outras formas de ver o cinema, né? Porque a gente precisa ainda melhorar essa ótica. Então, você conhece um nerdola machista? Manda essa live para ele. Manda essa live para ele. Fala assim, olha só, você precisa assistir isso daqui. Eles estão falando sobre Free Fire. Ai, meu Deus, eu adoro a Jenny. Eu adorei. Bota até no título da live. Vou botar, gente. Te enganei. O que mais o hétero gosta, gente? Eu nem sei, além do Free Fire. Não sei mais. Ai, não gente, convivo você mais. A dizer que nem eu sei. Não convivo. Não gosto.
Ai, vou botar o título sobre antivacina, né? Para ir para todos os grupos bolsonaristas, para eles assistirem e ter recomendação de bons filmes e bons produtos audiovisuais. Né, o nome da minissérie é Veneno, né? Eles podem até achar, nossa, deve ser alguma coisa realmente que eles precisam ouvir. Aí eles vão lá, vão ouvir, ó. Vou botar o título, Veneno, a teoria antivacina. Ai, amei. Aqui, o Camila tá falando de Casimiro. Casimiro faz isso? Ah, o que é que jovem hétero gosta? Casimiro, é isso? Ai, vou botar então o título aqui, um debate sobre Casimiro. E aí vocês compartilham, sigam esses dois maravilhosos, por favor, gente. Quem estiver vendo essa live, vão lá conferir o trabalho deles, porque a gente precisa de mais pessoas assim nas redes, a gente precisa de dar mais espaço de visibilidade. Então, vocês que estão aqui, que me seguem, sigam eles e compartilhem essa live para que todo mundo conheça os trabalhos deles também. E vocês, se quiserem deixar mais um recado, finalzinho. Eu tenho um. Quem chegou e que veio por mim e que não segue a Jenny e o Filipe, vão seguir, que assim, pessoas maravilhosas. De verdade, assim. Inclusive, vão assistir os filmes da Jenny, que, assim, nossa. Eu conheci a Jenny vendo o filme. Antes de conhecer ela pessoalmente. Assim, pessoalmente não, né? Mas, enfim, virtualmente. Digo então, mesmo. conheçam o trabalho dela. Maravilhosa. Mas eu conheci vocês na live que a gente debateu sobre até o fim. Foi ali que foi as conexões. Vão assistir também, gente. A Travesti também aqui atua, tá? Aliás, gente, aquela live foi muito linda. Quem quiser, tá no YouTube do Estação Net de Cinema. Foi um cineclube do Estação que a gente fez online no início da pandemia. Um quarto da pandemia. E a Carissa mediou o debate. Tinham quase 20 pessoas ali na live. Eu acho que, assim, a gente já botou desafios para Carissa. A Jenny no início falou do Cine Fantasy, né? Mas Carissa trabalha conosco no Cine Fantasy. E, assim, eu tenho que dizer que a gente tem muito a agradecer a Carissa, porque já tiveram assim desafios muito gigantes, assim, gente que surgia do nada, elenco novo falando inglês, de repente pra gente ter que traduzir, de repente 5 pessoas ali dentro e a gente tem que traduzir, e o do até o fim, quando a Glenda e o Ari disseram que ia ter parte do elenco, aí tudo bem, veio o elenco, aí parte da equipe, veio a equipe. De repente, eu acho que tinha umas 17 pessoas com a Carissa mediando. Diz aí, Carissa, eu não sei se você já fez uma live com mais gente que você mediou, mas essa é histórica. Eu nunca medi uma live com 17 pessoas. Não, aquele foi o recorde. Eu fiquei assim, eita. Mas foi assim, olha, incrível. Foi incrível. Ai, gente, eu posso dizer que eu fui, eu tava. Sim. Ai. E que bom que você encontrou, viu? O Sábio falando que, olha, ele tá dizendo que conheceu paquerando o Sábio e eu que encontrei ele, inclusive, é verdade. Eu encontrei o Sábio, mas eu acho que Jenny e Sábio já se conheceu antes de mim, né? Foi, né? Aqueles trocas de likes. Eu sou essa pessoa, né, gente? Meu Instagram tá aí para divulgar meu trabalho, meu corpo. Quem quiser, a gente trabalha com línguas. Com línguas, adorei. Poxa, a gente faz a linha ONU. Cena de maior, a gente tá aí. E eu vou cobrar, gente, também esse encontro, né? Quando a pandemia permitir. Da gente se encontrar e fazer também uns trabalhos, né? Ao vivo, assim, pessoalmente, cara a cara. Porque vocês são dois maravilhosos. Aguardando. Sou muito fã de vocês e muito grata por ter vocês hoje aqui nesse debate. Digo mesmo. Sou muito fã dos dois. Idem. Eu que agradeço. Idem. Só tenho a agradecer e sigam Jenny e Carissa, quem ainda não segue, quem também tiver aqui, que seja meu contato, sigam Jenny e Carissa, conheçam as duas melhor no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todo lugar, porque tem conteúdo exclusivo em todas as redes. Sigam em todas. E um beijo da Trava, e até semana que vem, que a gente vai estar falando sobre
Acampamento Sinistro. A gente vai destrinchar esse filme, né, que ganhou o Statut. E obrigada novamente, um beijo e eu vejo vocês por aí. Tchauzinho!